Oi, Marília. Oi, Primeiro, conta um pouquinho pra gente quem é você, que você faz, de onde você é. sou mineira, né? Mas moro em São Paulo eu tenho 50 anos, eu moro aqui há 45 anos. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, que foi onde eu conheci a Eliane, que ela, né, era aluna, e eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava na portaria, né? Eu era porteira, né? Recepcionista, porteira, a gente se conheceu lá. E eu continuo trabalhando lá na Universidade de São Paulo, né? Hoje em outra função, né? Por conta até da pandemia, né? Eu trabalho na moradia estudantil, né? Chama CRUSP, né? Que é o conjunto residencial da Universidade de São Paulo. E por conta da pandemia, hoje eu trabalho com outras coisas, porém no CRUSP, atendendo às demandas lá do pessoal lá da moradia estudantil. Viúva, tenho 3 filhos, um cachorro maravilhoso que chama Francisco. Gosto de ler, gosto de caminhar, gosto de tomar vinho, gosto de namorar. É isso. Então, já que você falou que gosta de ler, Eu como, gosto. como foi que você começou a gostar de ler? Foi na minha infância, assim que eu comecei já me alfabetizar, né? Aprender a ler e escrever. Eu tenho lembranças de ir para uma árvore, subir em cima de uma mangueira que tinha na minha casa, no quintal da minha casa, e eu lia. Não lembro, não tenho lembrança dos livros que eu lia quando estava me alfabetizando. Mas já mocinha, acredito que com uns 10, 12 anos, eu li um livro que chamava O Natal de Patrícia, e que a gente tinha que fazer, eu tinha uns 9, 10 anos, a gente tinha que fazer um trabalho sobre esse livro, e a escola doou, né, o autor doou para a gente ler, e esse livro eu devorei ele, porque eu já gostava de ler. Ficando mais mocinha, de família pobre, a minha mãe, eu lembro que eu ganhava livros daquelas de banca, de revista, como que chama, de romances. Olha só, uma adolescente, uma pré-adolescente lendo Sabrina, Bianca, onde só tem, né, aquelas histórias, aqueles romances e, e aquilo tudo que tem nesses livros, né? Muito criança ainda. Li também um livro que depois eu ganhei. Por gostar muito de leitura, eu não tinha noção do que o livro falava, do que ele queria dizer, e, né? Mas eu lia, porque eu gostava de ler. E eu li um livro muito forte, que eu só fui ver que ele era muito forte, foi F. Christiane, né? Christiane F., alguma coisa assim. É um livro muito forte, mas eu li ele muito menina ainda. E eu não entendia muito sobre drogas, até depois eu fiz o meu trabalho de TCC, né? Foi sobre álcool e drogas em moradias estudantis, né, do Brasil. E aí, mas é um livro que me marcou, porque eu não tinha noção do que aquela menina, né, do que ela estava contando ali, mas eu li Christiane F. Você falou que a escola influenciou muito, né? Você a gostar ainda mais de ler, A ou minha não? mãe, a minha mãe. Sua mãe lia muito? A minha mãe era semi-analfabeta, como eu disse lá acho que nas respostas que eu dei. Minha mãe era semi-analfabeta, ela se alfabetizou já com quase 50 anos. Ela fez até o segundo primário para poder ler e alguma coisa se orientar, né? E assinar o nome dela. Aí ela se apaixonou por leituras, não tanto pela escrita, mas pela leitura. Então, minha mãe lia muito. Então, tudo que ela podia trazer para a gente ler, ela trazia revista, aí ela trazia alguma coisa que as patroas davam, sabe, assim, para ela. Ela lia e dava para a gente ler. Tanto que, assim, é uma coisa que eu não consigo jogar fora, jogar no lixo, porque a minha mãe, ela guardava tudo. Guardava muita revista, muito jornal, muito livro. Então, da minha mãe que eu herdei essa coisa da leitura. Marília, quando você lê, você vive aquele personagem, você vive aquele livro, ou você vive aquela história?
Quando eu leio, algumas coisas eu trago para o lado pessoal, né? De vida. Por exemplo, eu falei dos Miseráveis. Os Miseráveis do Victor Hugo, ele me remete o tempo todo a uma situação que a gente vive no Brasil. É isso que eu ia te perguntar, se você se identificou com Jean Valjean, né, do Victor Hugo nos Miseráveis. Mas o que me identificou foi a questão da reflexão de você, diante da injustiça, da desigualdade, do sofrimento, você ser uma pessoa boa, conseguir ser uma pessoa generosa, conseguir ser uma pessoa que teve, né, empatia pela história das outras pessoas, mesmo passando pelo que ele passou. Isso eu trago para mim, assim, sabe? Isso sim. Eu tento me identificar para tentar fazer alguma coisa parecida com coisas boas, né? Com o personagem do livro que eu estou lendo. Eu queria saber se você tem algum ritual, assim, quando você ganha um livro, você compra um livro, o que você faz? Eu cheiro. Eu cheiro o livro, eu coloco o meu nome e eu coloco a estação do ano. Eu não coloco a data, eu coloco a estação. Eu coloco o meu nome, eu coloco a data, assim, verão de 2021, inverno de 2021. Isso eu coloco, eu cheiro e eu não eu tenho Kindle, né, que chama aquele leitor, né, que você baixa livro, lê. É uma dificuldade para mim, porque eu preciso ler e cheirar o livro, sentir mesmo. Isso é verdade, eu também sou assim. E você já se decepcionou com algum livro? O tempo todo. Eu li a série do Game of Thrones, é enorme, né? E eu não tinha a menor noção de Game of Thrones. E eu fui começando a ler, e aí ele era enorme, e aquilo foi me envolvendo. Então, se eu for ler a resenha, ler isso, talvez eu não sei se eu consiga ler o livro todo. Então, eu começo a ler e eu vou lendo. E eu tenho um desafio. Eu tenho que ler o livro todo. Não sei se ele é bom, não sei se ele vai ser ruim. Eu preciso ler o livro todo. Eu tenho esse desafio comigo. Não deixar um livro pela metade. Tem algum livro que você tenha lido que você se identificou assim com o personagem, que você pode falar assim que essa pessoa, esse personagem foi escrito para mim? Eu sou essa pessoa. Ai, mulher, é porque a vida é fases, né? Então, cada livro é uma fase, né, da vida, cada livro é uma história, né? Ou é um romance, ou é de filhos, ou é de uma situação, uma personagem. Eu terminei de ler Amor no Tempo do Cólera, do Garcia Marques. E é triste a história, mas eu me identifiquei com ela. Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da personagem. A gente está conversando aqui. Mas foi aquele amor que demorou demais da conta, né, para acontecer. Eu me identifiquei com ela, Eu acho que tem um fundo, assim, sabe? Algumas histórias que eu vivi tem um fundo disso, né? De você romantizar demais, né? A pessoa e não conseguir ver que tem algumas falhas ali, tem coisas que você precisa aprender a lidar, né, com a personalidade. Então, eu tive muita dificuldade. Você acha que a sua frequência de leitura, ela permanece a mesma? Você lia mais quando era mais jovem? Você lê mais hoje em dia? Não. Não, meu trabalho não permite mais. É porque eu tinha o lugar onde eu trabalhava era uma portaria, né? Então eu ficava controlando acesso, atendendo o telefone e recebendo as coisas que o pessoal, a correspondência, essas coisas. E como eu trabalhava com escala de fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo, então naqueles dias muito tranquilos, muito parado, de fim de anos, por exemplo, de feriados, de domingo,
eu praticamente passava 8 horas dos meus dias lendo. Hoje, infelizmente, eu estou num outro setor, e aí essas 8 horas é assim, é 1 hora para almoçar. Eu tô com um livro do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. Eu tô com ele, eu leio 3, 4 páginas e não consigo, porque é igual eu te falei, eu fico naquela ânsia de querer ler, né, logo. Eu tô aqui na minha cabeceira de cama com o Dom Quixote, que eu já li e eu tô lendo de novo. Então, não tenho mais o mesmo ritmo, não consigo ler como antes. Uma pena, né? E, menina, olha, eu preciso me desvincular do Instagram, do Facebook. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você acha que a tecnologia impacta um pouco no seu hábito de leitura? Atrapalhou demais. Você disse que no começo você adquiriu suas leituras teve contato inicial pelas bancas de jornais. Depois, como isso passou? Você foi na biblioteca? Você comprou? De alguma maneira, o livro chegou até a mim, entendeu? De alguma maneira. Ou trazidos pela minha mãe, por conta de trabalhar em casa de família, até livros religiosos também, né? Eu frequento uma igreja evangélica. Então, tinha os livros religiosos que a gente lia. E, então, o livro, de alguma maneira, aí depois eu fiquei adulta, casei, e aí eu tinha também bastante tempo para ler, mas aí eu estava lendo mais livros religiosos. Depois eu comecei a ler, voltar a ler os seculares e tal, e me apaixonar de novo por literaturas brasileiras e estrangeiras. Aí eu disparei. Aí eu li vários. De alguma forma eu lia, eu tinha uma necessidade de ler, e depois, anos depois, eu relia como Dom Quixote, porque a época que eu lia era uma outra fase, e aí depois eu volto a ler, porque é um outro entendimento na minha cabeça. Então, de alguma forma, o livro chegava às minhas mãos, e aí, por, não sei, destino ou alguma coisa divina, eu fui trabalhar numa universidade, e aí abriu as portas para mim, né? Aí era tudo maravilhoso, porque os alunos me emprestavam livros e falavam de livros, e aí eu ia lendo, ia lendo, ia lendo. Então, livro, eu fui abençoada com isso. Por gostar, de alguma maneira eles chegavam nas minhas mãos, e aí eu lia, e até hoje é assim. Hoje eu já compro, já tem livro que eu compro e depois fica lá para eu ler algum dia, tenho vários lá para ler, mas não sei, algum dia eu acho que quando eu aposentar, eu tenho como foco de vida comprar uma casa no litoral, porque eu quero ir para a praia de manhã, levar minha cadeira, sentar e ficar lendo lá os livros que eu não consegui ler na vida. Uma vez, Marília, uma pessoa me falou o seguinte, que uma casa sem livros é uma casa sem alma. Você concorda com essa frase? Ai, completamente, mulher, completamente. Olha, você não sabe como eu sofri quando eu tive que doar meus livros. Demorou anos. Tem mais de 20 anos que eu guardo livros. E aquilo me doeu muito, eu ter que colocar meus livros dentro de uma caixa para doar. Mas eu tive que doar, porque ao mesmo tempo tem aquela coisa, né? Você guarda ali, você impede que outras pessoas leiam. Porque você não vai ler, né? Aí aquilo bateu, não sei, bateu essa neura. Eu falei, eu preciso divulgar isso, eu preciso levar isso para outras pessoas, né? Esses livros. Que fica falando, né? Leva um livro, coloca lá na banca, no jornal, como chama? Na praça, no banco da praça, alguém vai pegar e ler. Aí eu tô coloca um livro no ônibus que alguém vai pegar e ler. Ai, menina, para fazer, olha, para colocar esses livros, ficou uns 20 dias dentro do meu carro, a caixa, 3 caixas, para eu desfazer daqueles livros. Com muita dor no coração, eu desfiz. Eu espero que estejam sendo usados, mas na minha casa não falta livros. Tem livros aqui do meu lado, aqui tem Dom Casmurro e perto do Coração Selvagem, que é da Clarice Lispector.
E aí é onde eu tenho que estar, até meu banheiro, né? Pra você imaginar, um banheiro com uma estante de livros. Marília, eu queria te perguntar agora se você acha que o livro ele tem um papel na sociedade. Sim, sim. Por toda a vida, por toda a eternidade. Não tem como não desassociar. Não existe sociedade, não existe vida, não existe pessoas, não existe se não tiver uma leitura, se não tiver um livro. Você é orientado, você é formado através da leitura, daquilo que você lê. É aquilo que fica registrado na memória de todos nós. A leitura de algum livro, algum ensino, algo que leu, né? As pessoas usam até isso para coisas ruins, né? A informação, a leitura. Né? Então, o livro tem um papel, tem uma importância muito grande. Então, assim, as pessoas que gostam mesmo, né? E tem as pessoas também que leem mesmo para poder usar contra, né? Também tem isso, né? Mas o livro está na nossa vida em todo o tempo, em todo instante. Né? Alguns usam para o bem, graças a Deus, e tem gente que usa aquilo só para ter a informação, mas ele não tem como desvincular um livro de uma vida humana. E você acha que ler torna a gente moralmente melhor? Não eleva, porque tem muita gente que tem um desvio, né? Aí, moral, e é uma pessoa que já leu muito, né? Uma pessoa que tem na ponta da língua leituras maravilhosas. Não acho que ela eleva, não. Entendeu? Seria maravilhoso, né? Se elevasse. Eu vou falar porque eu trabalho num lugar, né? Eu vou falar meio por conhecimento, né? De pessoas que leem, né? Muito, tem muito conhecimento, mas a moral é outra coisa. Eu conheço pessoas analfabeta mesmo, analfabeto de não saber nem escrever o próprio nome, mas quando na questão moral e ética é uma pessoa que se lesse, né? Eu acho que a leitura para esse tipo de pessoa seguir ali, se beneficiar de alguma forma, tá aí a política, né, gente? Pelo amor de Deus. Como você enxerga o futuro dos livros? Qual a sua opinião sobre o livro futuramente ou até atualmente? Você acha que a tecnologia vai modificar algo, talvez a paixão dos leitores em si? Bianca, eu não sei se vai haver autores tão maravilhosos como os mais antigos. Não sei se vai ter escritas, leituras como Victor Hugo, Machado de Assis e vários outros, né, brasileiros aí. Oswaldo de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e etc. O Garcia Marques. Eu não sei se vai existir autores tão maravilhosos quanto. Tem um autor que eu gosto muito também, que eu não falei dele, Rubem Alves. Gosto muito do Rubem Alves. Manuel Bandeira. Então, Pablo Neruda, poetas como Pablo Neruda e Camões e Shakespeare. Eu não sei se se vai haver autores tão maravilhosos quanto essa galera aí, né? O livro vai sempre existir, a leitura vai sempre existir, mas eu acho que vai ser de uma outra forma, talvez num outro contexto, porque é outra geração, né? Os jovens vão ser de outras gerações, vão ser outros temas, outras abordagens. O livro vai existir, mas eu não sei se o conteúdo, se o contexto, se a história vai ser tão maravilhosa. É igual música, né? As músicas brasileiras, as músicas internacionais dos anos 60, dos anos 70, né? Livros vão haver, sim, né? Sempre. Mas eu não sei se o mesmo conteúdo, se vão ser histórias tão maravilhosas
porque está mudando muito, né? O mundo está mudando muito, né? A gente está perdendo tesão das coisas, né? É tudo envolvido. Então, as histórias, como é que vão escrever histórias, né? Como vai ser a literatura daqui mais uns anos? O que esse povo vai, que eles vão poder escrever? A gente está indo numa era, não sei se vocês vão concordar comigo, de coach, né? O pessoal está muito preocupado, fica muito preocupado. Eu gosto muito do Cortella, gosto muito do Leandro lá, o Carnal, né? Mas esses filósofos dessa nova geração, né? Ainda são bons, mas eu não sei se daqui a uns anos vai, né? Porque a linha está seguindo muito para esse lado aí, né? E a vida não é isso tão maravilhosa, né? A vida não é tão bela como as pessoas, no sentido assim, é maravilhosa, é bela, mas não é só isso, né? Não dá para você ficar falando da felicidade, disso, daquilo, com tanta facilidade. Não é tão fácil assim, né? Superar os traumas, não é tão fácil assim superar as dificuldades. Eu acho que o que me toca muito é a fome, o que me toca muito é a miséria, o que me toca muito é o desemprego, o que me toca muito é a saúde. Então, o olhar talvez não vai estar voltado, parece que não está voltado para isso, entendeu? Eu não comprei mais livro, eu não sei como está, viu, gente? Porque eu comprava muito livro lá na Feira do Livro da USP, tinha uma feira lá, e não sei muito o que está, as literaturas que estão aí. Vou confessar para vocês que eu não estou acompanhando muito, porque eu ainda estou lá no passado, ainda estou lá nos antigos, então, mas eu não sei se o conteúdo, eu acho que não vai ser a geração de vocês, né? Guardem os livros, né? Com muito carinho, leem com muito carinho, porque eu não sei se a geração que está vindo aí vão escrever livros tão maravilhosos como esses autores. Marília, eu quero te agradecer esse momento maravilhoso